me retiro. Bom, vamos começar o nosso bate-papo aqui com uma certa rapidez, porque, afinal de contas, hoje nós temos aí o privilégio da nossa nova participante, a Tati, que, aliás, faltou na semana passada, vai ser descontada em folha de pagamento. Somos impiedosos nesse sentido, tá? Você tem 15 dias para mandar aí um atestado médico, caso contrário, vai ser descontado na folha. E como hoje ela vai ter que sair às 9, a gente vai agilizar aqui para poder aproveitar o máximo possível da companhia dela. Hoje, daqui a pouco, talvez o nosso zagueirão central, Rodrigo Delosso, entre. Vamos seguir a nossa nova tradição. O meu xará aqui começa o nosso bate-papo hoje, dando um refresh aí para ver se a gente tem uma novidade em termos de pesquisa eleitoral, um assunto que me causa profunda alegria e prazer. Olha, zero de novidade, está tudo mais ou menos igual. Aliás, vou te dizer, eu descobri que tem um instituto de pesquisa chamado GERP, GERP, que deu 39-37 para o Lula no primeiro turno. GERP, então a gente tem. Falar. Já tinha ouvido falar, então? Não, nunca ouvi. Nunca tive, sei lá. Eu tentei procurar alguma coisa tal que tinha contratado, mas, enfim, pesquisa registrada no TSE e tal, por telefone, 2.000 pessoas, deu 39-37. Então, enfim, cada um faz a pesquisa que quer, né? É assim, cada um escolhe a pesquisa que quer olhar, né? De acordo com deixa eu... A pesquisa que corrobora a sua tese, né? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui. Peraí, deixa... Exatamente, lá. Deixa eu compartilhar a minha A pesquisa que corrobora a tese defendida, né? Exatamente. Vocês vão ver que, assim, aqui teve... Esse aqui foi o blip para cima do Datafolha, aqui o blip para baixo da GERP, né? Porque puxou para baixo o negócio, mas de fato assim não tem nada, né? Tem nada. Em ordem de grandeza. A única coisa que eu estou vendo aqui é uma continuidade da queda do. Se a gente for olhar aqui, sei lá, para achar alguma coisa, mas muito dentro da margem de erro é queda da terceira via, né? Continua caindo, mesmo depois teve a grande queda do Moro aqui e continua desidratando, né? Um ponto acima para o vermelho, né? Eles deu um degrauzinho aqui. Deu um degrauzinho, mas aqui é um pouco ainda a influência do Datafolha, né? Porque quando você faz média móvel, ele arrasta por algum tempo. A hora que sair da janela de 15 dias, talvez ele volte, a não ser que você tenha, hoje saiu da Quest, por exemplo, mais ou menos igual a Datafolha, né? Um pouco menos, mas assim, 16 pontos de diferença. Genial. Então, Quest Genial, isso. Então, assim, as pesquisas, de maneira geral, estão indicando o Lula forte, né? E agora, essa de GERP, sei lá quem é. Visto, enfim. Eu não sei, eu não vi mais aquela Poder Data, né? Eu não vi mais. Não tem. Costumava ser mais favorável ou menos favorável. O último do Poder Data foi dia 10 de maio. Devem estar para soltar outra, porque eles soltam mensalmente, né? A última do Poder Data estava 42-35. Deixa eu só... Foi início de maio, né? Então, não sei. Vale a pena a gente gastar uns 2 minutinhos aí para falar da Champions B da eleição? Champions B? Porque o Ciro parece que ele tirou aí como objetivo da vida dele atacar o Lula, né? Os últimos vídeos dele são bem agressivos em relação ao Lula, então, ainda que eles colocam... Eu acho que ele ouviu muito você, né? E para se colocar como alternativa, ele tem batido pesado no Lula, né? Vocês viram os vídeos dele? Você viu o vídeo dele, Vitor? Você sabe que hoje eu vi... Eu não vi, mas eu li um comentário do Bolsonaro. Eu não entendi do que se tratava aquilo. Agora você está me explicando. Ele tem batido no divino. Exatamente. Na CNN... E foi engraçado, porque justamente fizeram essa pergunta para ele, né? O que ele estava achando do Ciro. E aí ele falou, eu não estou entendendo o comportamento dele, porque ele foi nosso ministro, ele conhece por dentro tudo que a gente fez. Aí a pessoa que estava assistindo aquilo fala, justamente por causa disso, é que o cara tá atacando com conhecimento de causa, né?
enfim, eu acho que não é só tática eleitoral, não. Acho que o cara, de fato, é um pote de mágoas até aqui, viu? Nossa, você viu esse vídeo, Tati? Então, o Ciro, ele deu uma entrevista no podcast Flow e parece que ele foi, assim, deu muito buzz essa entrevista, muita 5 gente horas, tweetando. Né? Foram 5 horas de entrevista. E, assim, o Ciro, ele, apesar de não concordar com praticamente nada do que ele defende, ele é extremamente articulado. O cara defende bem as ideias dele, né? Dá aquela enrolada, mas ele leva muita gente, né, com as ideias dele. Eu acho que ele ganha. Eu, particularmente, torço muito para ele crescer, porque, para mim, ele é assim, é um dos maiores, é uma das maiores pedras, né, para o Lula e que vai impedir o Lula ganhar no primeiro turno. A gente aqui do nosso lado, a gente não está mais conseguindo fazer muita coisa para impedir esse. O objetivo é não deixar o Lula ganhar no primeiro turno, é esse, né, de imediato. E o Ciro é o cara que mais pode trabalhar a nosso favor, então vamos ver. Vamos agradecê-lo. Estou torcendo para ele arrasar. Ô, Cleveland, você chegou a ver algum vídeo do Ciro? Cara, tem um vídeo do Ciro que o Lula vai falando e ele fica, na edição, tem uma sobreposição de imagem, ele só fica fazendo assim. É impagável esse vídeo. Você chegou a ver? Tem acompanhado as últimas do Ciro? Não, para falar a verdade, eu ver vídeos, e principalmente do Ciro, né? Porque o Ciro é assim, o cara mais randômico que eu conheço, né? Então, eu tenho procurado evitar ver essas coisas que têm feito muito mal para minha úlcera. Então, tenho fugido um pouco, Marcelo. Me diga uma coisa, continuando aqui rapidamente a Champions League. Gente, vamos falar uma coisa. Não, deixa eu só. Fala. 5 horas de entrevista do Ciro deve ter material para uma tese de doutorado em psiquiatria. Mas é mestrado, né? É um mestrado completo, né? Obrigada. Boa noite para você. Deve ter muito material. Ô, Vitor, o doutor Carlos, com 5 horas de Ciro, deve destrinchar bem, né? Fazer uma tese de doutorado sai dali. Daquelas bem complexas, assim, com comportamentos erráticos, alucinógenos. É bacana. Agora, só para a gente encerrar a Champions League, depois falar da primeira divisão, moro onde não mora ninguém. Meu Deus do céu. Gente, quem que poderia imaginar um dia que a candidatura do Moro fosse terminar nessa lambança, cara? O cara não teve aprovado nem o domicílio eleitoral. Meu pai do céu, que lambança. Eu tô com uma mistura de dó. Foi muito amadorismo, né? Desculpa. Nossa, mas eu tô com uma mistura de dó, vergonha alheia. Tipo assim, matar é muito, né? Matar é muito, bater é pouco, não sei, tem que alejar, eu acho, sei lá. Meu Deus do céu, como é que alguém que se lança uma campanha, um nome com a envergadura do Sérgio Moro, gente? Como é que em 2 anos isso virou pó ao ponto do cara não conseguir nem registrar o domicílio eleitoral? Se ele quiser sair candidato a deputado para São Paulo, ele não pode. Tati, como é que se explica um negócio desse? Eu acho que foi um pouco de soberba, assim, sabe? Eu posso tudo, o Moro não colou. Ele teve um descuido, né? Colocou um hotel como domicílio eleitoral, porque isso é muito comum. Você pega um hotel, ele colocou um apart-hotel. Um hotel. Foi um motel, você entendeu? Um motel? Grandes momentos do De Tudo Um Pouco que ele Show. passou a noite lá. Tudo bem que o país é uma zona, mas não precisa chegar a esse ponto, né? Fica lá. Pois é. E colocou lá como domicílio eleitoral, e aí veio um cara do PT lá e abriu questionamento e, enfim, daí ele foi negado, né, o domicílio. Mas ele pode concorrer, ao que tudo indica, pelo Paraná. Que devia ter feito desde isso. Está no estado dele, muito mais, teoricamente, mais fácil, uma eleição. Só que ele vai concorrer com o Álvaro Dias, né? Mas tudo bem, o Álvaro Dias. Não, concorrer contra o Álvaro Dias. Sim, vai concorrer contra. Concorrer mas isso. No outro partido, né? Isso, no outro partido.
Vai Realmente. ser uma disputa boa. O Overdias tem muito voto de recall, E é um senador só agora, né? mas Tem cadeira para um. o momento errado, né? Quando é 2 é fácil. Enfim, ele corre o risco de perder. Mas é amador demais, né? Só meter os pés pelas mãos, né? Desde que saiu do... Eu diria que se a gente levar a consideração de tempo, eu acho que poucas carreiras políticas concentraram tantas burradas em tão pouco tempo. Né? A mudança de legenda. Quer dizer, o cara ia sair presidente, talvez senador. Não, vamos sair deputado. Não tem registro eleitoral. E aí, Cleveland? A terceira via do Brasil é essa. O que faz? Não é. Não, eu também não acho. Eu também acho. Eu tenho até candidato para o primeiro turno, né? Mas não vai ser nada dessa terceira via que estão propondo aí. Eu estou indo muito mais para uma coisa mais nova, mais liberal. Enfim, não vou declarar que eu voto aqui, mas eu acho que eu já no fundo já declarei, né? Pode declarar que a gente está junto, aqui né? Já tem 60%, tem 60% aqui nesse grupo. Ô, Xará, as pesquisas estão erradas, né? Eu vou chamar o Guter, mas ele começa. Fizeram as pesquisas no lugar errado, o Xará. Ficou claro agora. Ficou claro. 40% pelo menos de voto no Dávila. Eu acho que deveriam fazer a pesquisa em lugares... Pô, tô pensando em mudar, hein? Balancei agora, hein? Na TL da Tati, ela fez uma enquete e Dávila bombou. Tipo, quase primeiro turno. Eu fiz uma pesquisa muito científica da minha bolha de Facebook. O Dávila vence com 57% dos votos. Em segundo lugar fica Bolsonaro com 40%. Aí tem a Simone Tebet lá no meio. O Ciro não existe para os meus seguidores. Ele foi completamente ignorado. E o Lula teve 1%. Foi lindo, gente. Pô, o Bolsonaro, sua bolha, teve 40% no primeiro turno. Olha isso. Na minha eu tô pensando no voto útil no primeiro turno no Dávila, hein? Eu acho que é por aí. Mas... Já vou de voto útil no primeiro turno, eu acho. Agora, eu queria só fazer uma observação para encerrar essa conversa de pesquisa. Imagine que tivéssemos o Marcelo Gutmann colombiano fazendo essa mensuração das pesquisas lá na Colômbia, 6 meses antes do pleito. Então, ele ia fazer todas essas médias móveis e tal. E ele, toda semana, no De Tudo Um Pouco Show colombiano, ele anunciaria que o Petros vai ganhar no primeiro turno. Vai ganhar no primeiro turno. Como não? Vai ganhar no primeiro turno. E aí, de repente, faltando uns 10 dias, ele vai detectar um movimento estranho de subida do terceiro colocado, mas mesmo assim vai dizer, não, mas tudo indica que vai fechar no primeiro turno. Aí vem o primeiro turno, não é nada daquilo, e aí no segundo turno, o Petros vai perder, que é o que está indicado em todas as pesquisas que anteriormente não haviam captado esse movimento silencioso. O Petros vai perder. Né? As casas de aposta já dão de 70% a chance aí do Hernandes ganhar, e ele deve estar com 53% na pior das mensurações. Na melhor, ele está com a vantagem mais larga. Então, isso isso presta atenção, eu acho, para quem dá muito valor às pesquisas a essa altura do campeonato, que, pô, estamos há 6 meses, tem jogo para jogar. Mas eu acho que tem uma diferença de natureza, pelo seguinte sentido. O terceiro lugar é o Bolsonaro deles, né? E... Tudo bem, aqui são duas figuras conhecidas e tal, mas assim, é um movimento isso. Não é que nem foi que nem o Aécio atropelando a Marina em 2014. Tava lá atrás, Marina e Dilma na frente. Marina. Esse nome não me é estranho, hein? Então. Foi a mesma coisa. Enfim. Bom, vamos começar então agora. Vamos falar vamos agora para a Série B. Não, vamos sair da Champions B. Vamos para a Primeira Liga. Primeira coisa, o Xará vai começar uma série aí, né, no Papo de Boteco, de texto sobre o PT no governo, né, o PT e economia. Já começou, inclusive, diga-se passagem. Ô, Xará, me diz uma coisa.
o PT aí... Faça o primeiro artigo. O PT ele soltou aí o que seria a prévia de um programa de governo. Eu queria começar com você, com as suas considerações aí, especialmente do que está ali na página 10. Então, você sabe que é interessante porque o contraste com 2002 é brutal, né? Na época, em junho, a Carta aos Brasileiros veio em junho, em 2002, e que o Lula coloca um programa majoritariamente ortodoxo, né? É aquilo que nós gostaríamos de ouvir o Lula falando hoje, né? Sim. Aparentemente, 20 anos depois, talvez porque o adversário seja o Bolsonaro, não é o Serra, né? Não é um candidato, digamos assim, com uma rejeição tão grande quanto o Bolsonaro é hoje, né? O FHC, na época, não tinha uma rejeição tão grande, então ele teve que, de fato, batalhar em cima. Hoje, ele está convencido de que ele vai ganhar a eleição. Então, ele não está escondendo nada. Ele está dizendo exatamente aquilo que ele vai fazer, né? Em 2002, ele escondeu, claramente. Você vai ver isso ao longo dos anos. Agora, não. Agora, deixando claro o que ele vai fazer. 10 é a questão do teto de gastos, né? Tati, você chegou a ler o documento do PT? Tem alguma impressão a compartilhar sobre aquela coisinha fofa? Eu li as 17 páginas, enfadonho. E é enfadonho mesmo porque é tanto clichê, assim, umas coisas... Tem o que a gente já sabe, né, que foi falado pela mídia, do teto de gastos, da revogação da reforma trabalhista, que é desesperador, que o Lula está falando assim abertamente, sem o menor medo, né, de isso afetar ele. Ele não está nem aí, e realmente não afeta, o povo não está nem aí para isso. E aí tem um monte de promessas, assim, que eu olho e falo, como que alguém acredita nisso? Como que as pessoas não questionam do mundo cor-de-rosa dos pôneis no jardim das pessoas, com o churrasco caindo do céu e das vida maravilhosa? É um monte de promessas e promessas e promessas, sem nenhuma explicação, nenhum fundamento de onde aquilo vai surgir. É aquilo que a gente já esperava, mas muito escancarado. Eu concordo com o Guterman, eles não estão com nenhuma preocupação de vamos agradar o mercado, vamos, sei lá, disfarçar um pouco, né, esquerdice, né, a tendência socialista mesmo. Dá medo, gente. E aí, Cleveland, você compartilha dos temores da Tati? Temores, não, eu tenho certeza que vai ser isso mesmo. Não tem nenhuma razão para duvidar que o que está posto naquele documento vai ser o que eles vão fazer mesmo. Aliás, vamos lembrar o seguinte, quando o Lula ganhou a primeira eleição, ele pegou o país arrumado. Agora que ele vai ganhar, que eu tenho quase certeza, ele não tem nenhum incentivo para fazer a coisa certa, ele tem incentivo para fazer a coisa errada, porque se ele fizer a coisa certa, o PT nunca mais ganha. Então, ele de fato... ele vai fazer aquilo que está no papel. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. O que me espanta é essa coisa de as pessoas acharem que um péssimo ali da vida pode resolver algum problema. Acho que vai ter o Guaraminho Fraga lá para resolver isso. Ninguém vai conseguir fazer nada. É o PT sendo o PT querendo o governo do jeito que sempre quis, e dessa vez eles vão fazer o que realmente querem. Então, me preocupa tudo isso que a Tati falou, me preocupa esse desdenho com a economia, me preocupa esse desdenho também com a democracia, porque controle social da mídia é aquela bobagem que a gente sabe onde é que pode cair esse negócio. E o que eu estou vendo é que o país está indo para o buraco. A gente não tem muita alternativa aí, não. Ô, Vitor, parece que o PT está dando o seguinte recado: se vocês me querem de volta, vai ser na minha versão mais raiz. O Lula não está escondendo nada de ninguém. Você leu o documento do PT? Tem alguma consideração a fazer? Não, só li comentários, né? Não li o documento inteiro, li comentários sobre trechos. É a agenda do retrocesso, né? Óbvio. Eu acho que aqui eles estão usando o Alckmin como um emissário para dizer que é tudo mentirinha, né? Então, assim, calma que é mentirinha, ele não vai fazer isso. Eu vejo muita gente com
na verdade, é um desejo, né? Não, eu já ouvi essas conversas. Não, mas ele agora vai querer limpar o nome dele, e não sei o quê. Meu, não existe evidência nenhuma, ele não vai fazer isso. Ele vai fazer o que ele está dizendo, né? Isso aí é como ignorar. Sempre é que o cara de alto risco, você mede com várias variáveis, você determina que ele tem um alto risco de dar um calote. E por N razões, né, por N mensurações, está lá. Esse cara tem um alto risco de dar o calote. Se você mesmo assim der crédito para ele, você sabe que você vai dar o calote. O Lula tem um behavior score que o denuncia. Vai dar ruim. Mesmo assim, as pessoas acreditarem, não adianta, não tem o que dizer. Você acha que voto no Lula é crédito para negativado? Crédito para negativado sem garantia. Diga aí, Xará. Não, o Vitor falou de pessoas que querem acreditar, tem uma outra versão disso, né? É dizer assim, se ele fizer isso que ele está falando, a coisa vai ficar tão ruim que vai ser um próprio tiro no pé, então ele não vai fazer. Né? O mercado, os preços do mercado vão segurar. E aí você olha para o lado, para baixo, na verdade, no continente, você vê que não, enfim. Olha para baixo, olha para cima, olha para o lado do continente, você pode olhar para onde você quiser no continente, Gutermann. Você tem exemplos para dar pau aí. Pois não, eu vou falar. Não tem preço que segure. Eu li o documento, as 17 famigeradas páginas, mas ali na página 10 me chama a atenção quando os caras estão falando em controle de preços e controle do câmbio. Aí eu falo, meu Deus do céu, 2022, essa gente não aprendeu nada ainda? Será que eles não aprenderam? Eles insistem. Será que eles pensam assim, vamos fazer quantas vezes forem possíveis até que um dia vai dar certo? Porque é um negócio meio assustador, assim, essa página 10 desse documento em particular é uma coisa meio de tirar o sono. Bom, já que nós estamos falando da Série A, agora eu vou começar com a Tati. Ô, Tati, o Bolsonaro está querendo zerar o ICMS, diz que paga a conta. É populismo ou ele está sensível aí ao clamor popular, está tentando encontrar uma solução? Deixa eu só voltar antes um pouquinho, claro. Ainda no tema o que vai segurar o Lula, e a gente volta a falar que é o Congresso, né? Então, a nossa esperança, já estou meio que praticamente comprando na minha cabeça que a gente vai ter que engolir o Lula, infelizmente. Então, agora, tem uma cambada, não sei se vocês viram a lista de quem está vindo aí para deputado, além do senhor João Dória, que parece que vai sair para deputado federal. Opa, legal, olha lá, é um candidato, hein? Opa! Então, e até aí, beleza, acho engraçado só, mas, enfim, seria um cara super bem-vindo lá no meio dessa cambada. Aí temos Rodrigo Minotauro, tem o Eduardo Suplicy, o Belo, cantor de pagode, tem a Marina Silva vindo aí, tem o José de Abreu, tem a Luísa Brunet. Então... Você tá de brincadeira. Heloísa Helena da Rede. E, enfim, tem o cara lá do Patati Patatá. Muito bom, hein? Só para lembrar da importância do Congresso e das pessoas que estão vindo aí para o Congresso. Mas continuamos por que você introduziu esse assunto só para deixar a gente mais down ainda? Não é possível. Ela tipo é uma linha auxiliar do Cleveland no otimismo, né? Que beleza. Mas e aí, em relação, vamos ao ICMS e o Bolsonaro, é medida eleitoreira ou ele está preocupado em conter a inflação? Para mim é completamente eleitoreira a medida. Está sendo um debate muito interessante, que eu estou acompanhando os dois lados. Mas assim, quando você coloca ali um teto, né, para o ICMS, você vai ter que ressarcir os estados. O governo federal vai ter que ressarcir os estados. Ele não tem esse dinheiro, Então, as opções são, ou ele vai criar um novo imposto, que ele não vai, em ano de eleição, falar, pessoal, vou criar um imposto do ressarcimento do INSS dos estados. Não vai fazer isso. Ou ele vai cortar gastos, e ele não vai, porque é impopular, porque é uma briga muito grande para comprar, não vai conseguir. Ou ele vai gerar mais dívida para a gente pagar.
Em qualquer dos casos, quem vai sobrar com essa conta somos nós. Então, o governo não está sendo bonzinho, né? Quando o próprio Bolsonaro tweetou assim, né? Nós vamos pagar essa conta, né? E esse nós é nós brasileiros, não é nós, o Bolsonaro, o Paulo Guedes. Então, que isso fique muito claro. É uma medida eleitoral. Para mim, é isso. E aí, Cleveland, eu acho que você não discorda muito da Tati, né? Eleitoreira. Marcelo, quem já leu meus artigos sabe que eu tenho dito isso faz tempo, né? E pior, né? Você está falando em mudar imposto num ambiente fora de uma reforma tributária. Você pode até discutir isso, uma reforma tributária, mas tentando verificar o que você vai precisar de arrecadação, né? Fora isso, é populismo puro, é tentar ganhar a eleição. E o pior é que tinha uma medida mais eficaz, quer dizer, menos dolorosa nessa história toda, né? Se você está preocupado realmente com os pobres, aloca recurso e amplia um pouco o valor que você está distribuindo por aí, né? Ao invés de você ficar distribuindo dinheiro para quem não precisa, né? Ou seja, você vai reduzir o preço do diesel, vai deixar de investir em educação, deixar de investir em saúde, você vai deixar de investir em outros lugares, e quem vai pagar essa conta proporcionalmente mais é o pobre, né? E o pobre que gosta de ser enganado, né? Olhando para Bolsonaro, Lula, e tem comprado toda essa turma. Enfim, é mais do mesmo. Ô, Vitor, a Tati e o Cleveland estão bem alinhados na crítica ao Bolsonaro. A circunstância não demanda aí uma medida alternativa, dada a inflação, o peso que o combustível tem, ou é mais um programa de transferência de renda? Olha só, eu ouvi, não sei se isso é possível, nem se vai acontecer, se é algo que é, de fato, que veio do governo. Eu vi que eles pretendiam usar dividendos da Petrobras, que são gordos, e vão para o governo, né, para bancar essa conta. Então, não sei se isso é possível, tá? Isso foi o que eu ouvi. E também recursos da privatização da Eletrobras. Você pode até discutir se vai haver recursos para isso. Então, assim, nesse caso, se isso fosse possível, não seria nenhuma das três opções lá que a Tati mencionou, seria uma quarta opção, né? Usar o dividendo da Petrobras, o governo tem direito de alocar ele onde ele achar melhor. Assim como a gente pode discutir se tem outras coisas mais eficientes para fazer com a Eletrobras. Mas, assumindo que isso seja possível, existe um benefício aí no preço, em termos de contenção de inflação, que no final do dia impacta todo mundo, porque o diesel está em todos os lugares, né? Está no preço de tudo, no transporte, na logística e tudo mais. Então, se isso de fato, nas três opções que a Tati colocou, de fato são nocivas, mas essa quarta, se for possível, não acho nociva. O que eu acho é o seguinte: vamos nos colocar na cadeira do Bolsonaro. Não vamos fazer nada a respeito? Então, assim, alguma coisa o cara tem que fazer. A inflação, mesmo que seja injustamente, vai cair no colo dele. Ninguém vai escutar o argumento que está o mundo inteiro, na Inglaterra estão exportando 10, até porque não está tão ruim assim. Tipo, isso é um argumento que, infelizmente, apesar de racional, não vai chegar a lugar nenhum. Então, assim, qual é a opção que ele tem? Não fazer nada? A eleição só acontecesse no primeiro ano de governo, talvez ele não fizesse, né? Não sei, ele talvez comprasse aí o ônus e teria o tempo depois para recuperar. Mas calhou que é um ano eleitoral. Eu não vejo nenhum político do planeta Terra em ano eleitoral com essa situação desse tipo que ficasse parado. Alguma coisa vai ter que fazer. Então, acho que é uma tentativa. Se de fato ele puder usar os dividendos da Petrobras, e eu desconheço essa possibilidade, e os recursos da Petrobras, não deixa de ser uma tentativa válida. Mas aí vamos aguardar. Eu só acho que seria humanamente impossível um presidente em ano eleitoral, com esse abacaxi na mão, ficar vendo as coisas e tentar justificar para a plateia: pessoal, isso aqui é inflação, não é minha culpa não, tá? Não sei o quê. Não ia rolar nem com o Bolsonaro, nem com o Lula, nem com o meu candidato, o Felipe Dávila, qualquer um, entendeu? Assim, vamos colocar na cadeira do Bolsonaro. O que nós faríamos? Eu acho que aqui não tem muita alternativa, tá? A vida como ela é.
Com essa frase rodriguiana, né, fazendo esse comentário tão, assim, utilitarista, se é que a gente pode dizer assim, e aí, Xará, você acha que como o Victor, que apesar da solução não ser boa, não dá para ficar parado sem fazer nada? Então, só uma observação técnica, para usar dividendo da Petrobras, tem que ser adicional, o dividendo tem que ser maior do que aquilo que já está no orçamento, né? Porque o orçamento foi aprovado com certo nível de dividendo, e esse... Mas fatalmente será, né? Do jeito que as coisas estão, fatalmente então, será. pode ser que sim, pode ser que não, porque não tá, o combustível já está defasado uns 20%, né? Então não sei... Não entendo, mas a trajetória do balanço da Petrobras é ascendente. Né? Mas é não, isso aí, ok, enfim. é que eu não sei quanto, é que não é todo... Primeiro, não é todo dividendo. Segundo, se dividendo resolvesse, eles já teriam usado, porque, na verdade, o governo tem 50% da Petro, né, coberto do que precisa, né, quer dizer, a gente está falando aí de, acho que o pacote total uns 80 bi. 50? Né? 50 bi? 50, estavam falando de 50, mas aí tem a PEC porque eles estão falando de subsidiar o gás para total, né, zerar o ICMS do gás, tal, que precisaria ter a PEC, enfim. Depende, essas contas aí, acho que ninguém sabe exatamente qual é o tamanho da coisa. Mas, ok, medidas, eu vou falar duas coisas. Primeiro, medidas que, não tem jeito, a gente já viu ao longo da história do Brasil várias delas, né? Congelamento, plano cruzado, todos os planos heterodoxos não tinham o que fazer. Era fazer aquilo, o plano Collor, né, o confisco, sempre alguma coisa que não tem outra saída. A gente nunca faz a coisa certa, né? Essa que é a verdade, infelizmente. Agora, eu queria só chamar a atenção para uma coisa. Semana que vem a gente tem Copom, né? O Banco Central vai estar numa situação delicada, porque o que acontece é o seguinte, a inflação de 2022 para o Banco Central já era. Ele já entregou na mão de Deus, ele não está olhando mais, está olhando para 2023. E a luta do Banco Central hoje é fazer com que a inflação de 2023 se aproxime da meta. O que vai acontecer? Você está baixando a inflação desse ano, vale até 31 de dezembro. Ano que vem, volta o ICMS. O preço do combustível sobe no ano que vem. O que o Banco Central vai fazer? Vai olhar, fazer cara de paisagem, faz de conta que ano que vem não tem essa volta do ICMS. Então, esse jogo eleitoreiro, deixa o Banco Central, já está numa situação, desculpa o termo, de merda, porque, assim, a inflação não para de subir na cara dele, ele está subindo os juros, está correndo atrás ainda, e aí você empurra com a barriga 1 ponto de inflação, 1,5, sei lá, não sei quanto é o impacto, para o ano que vem. Uma inflação... Oi? Só lembrando que não é bem assim, que a culpa não é do Bolsonaro. Tem uma inflação de demanda forte aí, a gente já falou sobre isso Sim, o auxílio emergencial foi muito acima do que era necessário. Mas vocês são os cruéis mesmo, fascistas, viu? Absurdo. Eu estou escrevendo um postzinho no Facebook, mas eu já adianto aqui. O Luciano Huck deu uma entrevista, escreveu um artigo no domingo, né? E, enfim, aquela coisa de sempre e tal, mas ele diz, eu visitei aqui uma casa muito simples, no Rio de Janeiro, de uma moça que quer ser bailarina e tal, e ele fala o seguinte, casa muito simples, sem reboco e tal, mas a cozinha estava completamente reformada, azulejada, geladeira de 2 portas, fogão novo de 6. Dona da casa fala o seguinte, porque o auxílio emergencial veio e a gente conseguiu reformar a cozinha e comprar os eletrodomésticos. Foi acima do necessário.
Eu não estou dizendo que as pessoas não têm direito a geladeira e fogão novo. Todo mundo, eu gostaria de dar geladeira e fogão novo para todo mundo. Só que claramente um orçamento acima do orçamento normal das pessoas. Sim, Então, com certeza. Sobrou, né? Não foi para sobreviver. Não foi para sobreviver. O Auxílio comprou areia, comprou cal, comprou cimento, comprou boticário, comprou esmalte, comprou uma porrada de coisa. Não que não tenha. Assim, as pessoas têm direito a tudo isso. Sim, sem dúvida. Foi mas com trabalho, claramente né? artificial, né? Então, isso, o Cleveland está coberto de razão. Isso aí, óbvio que jogou uma onda inflacionária. E, assim, não foi só no Brasil, foi em outros lugares, né? Então, não é que essa onda inflacionária é só Brasil, é todo lugar, mas foi por causa disso, né? E a gente está tentando segurar isso aí, com choque de oferta, tal. E, além disso, quando você já está meio que no fim do ciclo, você barriga 1 ponto de inflação para o ano que vem, e aí, o Banco Central se vira aí para segurar a inflação do ano que vem. Difícil. Enfim. É um bom ponto isso aí, tecnicamente foi acima, né? Mas na prática estava numa situação de pandemia. Agora, óbvio, concordo contigo que uma parte que foi geradora da situação atual. Mas sabe o que eu acho mais engraçado nessa história? É que o Bolsonaro não conseguiu capitalizar isso. Porque na prática foi um tremendo de uma transferência, o maior programa de transferência de renda durante a pandemia no mundo. E ele não conseguiu capitalizar. Por quê? Porque ficou brigando o tempo inteiro. Preferiu fazer a campanha anti-vacina, ao invés de focar nas coisas erradas tecnicamente. Exato, populistas, ponta, mas foi bom. Exato. Em teoria, deveria se capitalizar em cima, e aparentemente não conseguiu. Eu acho isso um prodígio de má comunicação. Eu sei que eu mudei de assunto, mas eu acho. Eu não tenho tanta certeza assim de que, talvez para as nossas bolhas, talvez para os veículos que a gente acompanhe, de fato fique essa sensação que ele não conseguiu capitalizar. Mas eu não sei se as pessoas lá na ponta não fazem essa associação. Tenho minhas dúvidas quanto a isso. Eu tenho uma sensação, e isso vale para o PT, vale para o Bolsonaro e vale para qualquer um, que você repetir fórmulas que não deram certo, não é pela insistência que elas vão dar. Então, esse tipo de interferência, ela pode eventualmente dar um resultado imediato, mas na curva do tempo não vai se sustentar, né? E, claro, também eu entendo o aspecto político, e aí eu concordo com o Vitor, que eu fico imaginando quem é que no lugar do Bolsonaro faria algo muito diferente disso. Porque, veja só, se você está no poder, né, se você se propõe a exercer o poder, você o faz acreditando que você tem um projeto que aquilo é melhor para o país. Na hora que você entra nesse jogo, que é jogado por cima da bola, em que todo mundo disputa a bola na solada, se você achar que o adversário não jogando na bola, você jogando na bola, você vai ganhar o jogo, esquece que isso aqui não é tênis. Quem é praticante do tênis sabe, o tênis em nível amador é um esporte nobre, porque nos torneios não tem nem juiz, né? A metade da quadra de cá é minha, a outra metade é tua, se a bola for fora, eu vou ser nobre e vou levantar o dedinho, dizer que é fora. Por isso que é foda você bater uma bola com um camarada vagabundo que o cara dá todas as bolas lá na quadra dele para fora, né? Porra, isso é a coisa mais irritante que tem no tênis, que o tênis é um esporte nobre. Só que a política não é isso, política é futebol. O cara faz gol de mão e comemora. E a torcida acha legal pra caramba o cara fazer gol de mão. Não tem nenhuma vergonha. Não é que nem o Nadal, que a bola vai fora, o juiz dá dentro e ele desafia a favor do adversário. Então, infelizmente, né, eu fico imaginando, mesmo o nosso príncipe Fernando Henrique Cardoso, numa situação como essa, acho que não faria diferente, o que não quer dizer que é certo, né? Mas dado o nível de o quão republicana é a nossa oposição, né, o que o nosso governo tem que se submeter a fazer para tentar estar no jogo, porque senão vai entregar. Então, infelizmente, acho que a gente está vivendo uma situação que exigiria do país um nível de maturidade, de civilidade, uma oposição mais republicana, o próprio governo, né, que a gente conseguisse deixar um pouquinho as diferenças de lado e pensar um pouco no país. Mas esquece que aí já é sonhar demais, né? Bom, vamos seguir em frente aqui. Porto, diga aí. O longo prazo no Brasil é o somatório de curtíssimos de decisões. Sim, longo prazo no Brasil é amanhã, né? É isso. Esse longo prazo. Esquece aí. Por isso que estão barrigando essa inflação para o ano que vem. Vamos ganhar a eleição, depois a gente vê o que faz.
Mas quando o Bolsonaro decide dar um auxílio além do necessário, até foi assim, eu acho que não tem a menor condição de saber que isso vai gerar uma inflação no ano que vem, que é ano de eleição, e que ele vai colher o que está plantando. Agora, assim, Paulo Guedes não dá esse alerta. Mas o Guedes era contra, né? Não, mas espera aí. Foi voto vencido? Justiça seja feita. Na verdade, o governo não queria dar esse aumento. Né? E a oposição fez um gol contra, porque querendo dar o aumento, o mérito ficou para o governo, não ficou para o Congresso, porque o governo queria dar, acho que era 200 no começo, né? E aí o Congresso aprovou 600, não foi isso? Não, foi 200, foi meio que lance de leilão. Começou com 200, não, vamos colocar, não, então 400, não, é 500. Exatamente. Com 600, né? O governo e a equipe econômica queriam menos, que eu acho que vai muito em linha com o que a Tatiana e o Marcelo falaram, né? Que era um auxílio mais calibrado. O Congresso, para querer tirar proveito, dizer, olha, o governo queria dar pouquinho, a gente quer dar muito, deu muito. Só que no final das contas, o pai da criança, a sensação que eu tenho lá na quebrada é que o pai da criança é o Bolsonaro. Não, sempre vai ser quem desembolsa o cheque. Só que eu acho que não capitalizou, tá, Marcelo? Não. Eu acho que não. Nas pesquisas, quando você olha uma semelhança entre todas elas, Sim. As pesquisas é quando você faz por segmentação de renda. E ele está atrás, ele deveria estar melhor no 1 a 2 salários mínimos, é onde ele leva a mão lavada. Você pega essa. Então, assim, então não funcionou. Ele perde no Nordeste mais de lavada, então, lá isso teve impacto. Eu acho que ele não capitalizou. Aí, por que eu acho que não capitalizou? Porque ele não focou, ele focou nas brigaiadas, né? Naquelas brigas de cercadinho, aí deu isso. Devia ter martelado mais na ajuda. Você pega essa mulher que o Guterman falou, que o Huck foi lá, eu não acho que ela tá lá, obrigada, Bolsonaro, pela minha cozinha nova, esse é o cara. Eu não sei o que ele fez de cagada, realmente, é curioso, que ele não capitalizou nisso aí. Então, mas você pega o discurso do Lula. E o Lula capitalizou. Exato, o Bolsa Família foi revestido de uma mística. É o cara que chegou para acabar com a fome no Brasil. O discurso, a forma dele se postar, a coluna vertebral do governo dele é este assunto. Então, o Bolsa Família, apesar de ter sido muito menor, tudo bem que foi mais estendido no tempo, mas apesar de ser muito menor, foi um símbolo, enfim, que o Bolsonaro está longe de representar, longe. Não soube capitalizar. Bom, vamos deixar a política, que é um assunto muito sério, não deixa de ser política, mas vamos para um debate um pouco mais terreno. Vocês devem ter acompanhado aí que o Thiago Leifert, que se desligou da Rede Globo, num podcast, ele cometeu a heresia de falar um negócio que, para mim, é uma grande descoberta. Quem poderia imaginar? O Thiago Leifert disse que a imprensa é de esquerda. Tatiana, a imprensa é de esquerda, como diz o Thiago Leifert, nessa alegação absurdamente surpreendente que me deixou assim estarrecido. Jamais poderia imaginar algo assim. Acho que a maior parte da imprensa certamente é de esquerda, não digo toda a imprensa é de esquerda, felizmente a gente tem visto, né, outras correntes por aí, Jovem Pan, o Oeste, algumas, enfim, tem vários exemplos. Mas eu achei muito legal esse episódio, não legal para o Thiago, porque, né, tá sofrendo, foi cancelado, tá sendo criticado de todos os lados, mas é legal para escancarar, né? E o Thiago é um cara muito querido, então, né, super boa praça, as pessoas gostam dele. Foi legal ele expor, né? Que, poxa, tem a patrulha do bem, né? Se você vota assumido no Lula, legal, você é o cara do bem, senão você não é democrata. E aí a gente vai acabar com a sua raça. Nós, democratas, não aceitamos que você não vote no Lula. Então, eu achei válido. Você está pensando em montar um sindicato dos cancelados com ele, depois do seu episódio da Anitta? Olha, acho que ele está em outro patamar de ataques, mas eu recebi uns, vocês verem, meu Deus, sai de baixo. O povo vem xingando. Sua Kenga, o negócio é pesado. Pô, sua Kenga é pesado, hein, Porto? Pô, aí, ó. Sua Kenga invejosa.
Teve uns dias aí que... Pesadíssimo. Realmente o bullying, né, tá fervendo. Eu tenho uma sensação, uma coisa que me chamou a atenção, vou perguntar aqui para o Cleveland, o Thiago Leifert, salvo engano meu, disse que vai votar nulo. Logo, ele criticou o Lula e criticou o Bolsonaro. Ele não se vê, né, estimulado a votar em nenhum dos dois candidatos. Eu discordo, mas é um direito dele. Né? E ele disse uma coisa que é uma obviedade, né? A imprensa é de esquerda. Agora, quando você olha as redes sociais, ele está sendo... As pessoas simpáticas ao Bolsonaro, de direita, verdade seja dita, não estão massacrando esse rapaz nas redes sociais. Em compensação, a turma do bem, meu Deus do céu. Ô, Cleveland, primeiro, a direita é mais condescendente com quem vai votar nulo e diz que os dois são uma porcaria. E segundo, você acha que a imprensa é de esquerda mesmo? E sinta-se à vontade para não responder, uma vez que você assina um blog num veículo que muita gente considera de esquerda, né? Não, imagina você sendo um liberal de carteirinha, assinando artigos num lugar que a maior parte dos leitores é notadamente de esquerda, né? Isso é claro, isso é óbvio. Mas eu entendo o Leifert. Eu não fui chamado de Kengo até agora, não sei porquê, mas eu já recebi ameaça de morte, já recebi xingamento, e já recebi no mesmo artigo uma crítica de comunista e de neoliberal. Então, assim, é uma proeza, né? Assim, esse pessoal tem uma ausência de capacidade cognitiva que me assusta. E não acho estranho nada o Leifert ter sofrido tudo isso, porque eu tenho visto isso direto, né? Obviamente faz parte do nosso Brasil e a gente tem que conviver com isso, né? Com a falta de capacidade das pessoas respeitarem o direito do outro ter a sua opção, né? E você tem razão, Porto, no seguinte sentido, né? Eu vejo muitos colegas, inclusive, que vão votar no PT, que vem com um seguinte argumento para mim: olha, eu vou votar no PT porque o outro lado é um outro lado totalmente antidemocrático. Como se o Lula não tivesse demonstrado várias vezes uma falta de respeito pela democracia, que só não foi à frente porque foi barrado, né? Muitas vezes. A gente pode lembrar o episódio de querer expulsar jornalista do país, controle social da mídia e assim por diante. Os lutadores lá de cubanos deportados, né? Os jornalistas são de esquerda, não sei te dizer, Marcelo, eu não estou em cima do muro, não. Porque eu... Eu caí aqui a minha conexão, então, como eu sou um pequeno ditador, o que eu fiz? Eu pausei a gravação, porque sem mim, vocês não vão ficar nunca falando, entendeu? Porque eu quero saber de tudo, todos os detalhes. Agora eu já voltei a gravação, aparentemente numa conexão muito melhor que se diga, porque eu estou me mexendo aqui, ó, né? Tá acompanhando tudo. Cuidado para não cair de novo, hein? Ô, Cleveland, eu senti, na hora que você falou que não sabe dizer se existe aí uma predominância de esquerda aí no meio jornalístico, eu senti um certo biquinho alaranjado aqui, ó. Senti aqui uma penugenzinha preta. Você acha mesmo que não tem ali uma... Você não concorda com o Thiago, que afirmou categoricamente que a imprensa é de esquerda? Não, eu não sei, eu conheço algumas pessoas, eu não tenho universo, Marcelo, eu não conheço todo mundo para afirmar que... Você não pode afirmar categoricamente, né? Vamos ver se o Vitor... Vamos ver o que o Vitor acha, que o Vitor tem uma tese que diz o seguinte: as pesquisas é tipo lá na padoca, né? É tipo eu no McDonald's. Pediu lá, vê 2 batatinhas fritas, um refrigerante, nunca vem mais. Pediu 3 batatinhas, vem 4, esquece. Pediu 3, vem 2, tudo bem. Ô, Vitor, na pesquisa eleitoral, o pessoal sempre dá aquela, tá desalinhado, dá sempre aquela saidinha ali para a esquerda. Na imprensa também é assim, como diz o Thiago Leifert, ou você vai muretar que nem o Cleveland? A tendência é uma tendência maior. Se você lê as reportagens dos veículos, etc., não tem a menor dúvida. Eu diria que é um 80-20 aí, um chute, né? Mas eu acho que, assim, na base da pirâmide, vamos falar do jornalismo segmentado, né? O jornalista lá como que se chama? Que fica lá na frente, é o primeiro repórter, depois aí o cara sobe, vai ganhar uma editoria, aí vai subindo.
Eu acho que na base deve ser uma surra, assim, 90-10. Aí depois, talvez, lá no topo, haja um 60-40, né? Se você for ter no pensamento binário, né? Esquerdo, direito, eu acho que não é bem assim. Mas tem uma tendência, claríssima, algo que ele viveu. Eu já ouvi de gente que trabalha em veículos do naipe de um valor econômico dizer, olha, lá, putz, a maioria não vota no PT, na base, né? Nos reportes. Pô, sério? Então eu concordo. Eu concordo com a afirmação. E mesmo assim, você pode ter uma posição, mas como o Cleiton até citou, né? Vai fazer a informação de uma maneira isenta, né? Olhando os dois lados. Não é bem o que tem acontecido. E mesmo quando você também vai para o lado da direita, também não acontece, né? É uma coisa assim. Se você for olhar a Jovem Pan, é obviamente um veículo que vai sempre defender o que o Bolsonaro quiser. Não tem essa questão de vamos ter um olhar crítico. Não tem. Você conta nos dedos. Infelizmente, nós estamos perdendo aquele meio termo que consegue olhar para um lado e para o outro e fazer as devidas avaliações. São raras. Tem Estadão, gente. Estadão tá ali. Para mim, tá. Olha, eu vou passar a palavra para o Xará e eu já vou antecipar minha opinião. É o seguinte: se bater toda a imprensa brasileira no liquidificador 3 vezes, coar não dá o mesmo grau de imparcialidade do meu Xará. O Marcelo, não está aqui na presença dele, não, eu acho que ele é um dos poucos caras que conseguem, independente de uma eventual preferência, independente de uma opinião sobre uma coisa, analisar as coisas assim da maneira mais imparcial. Eu acho que eu tenho grande admiração por ele, porque nesse sentido ele é matéria rara nos dias de hoje, né? Então, eu concordo com o que o Vitor falou, existe uma predominância indiscutivelmente de esquerda, o que não quer dizer que não existam veículos, né, com simpatia de direita, e não vejo problema nenhum nisso, acho que tem que ter uma pluralidade. Acho estranho só que os veículos não se assumam assim, como é nos Estados Unidos, né? Mas realmente eu acho que assim, a imprensa perdeu a capacidade de separar reportagem, fato de opinião. Então, toda a verdade ela está sempre olhando, já naturalmente ela é percebida por um olhar de cada um, mas muito enviesado. E aí, Xará, a imprensa é de esquerda? Então, essa história de esquerda e direita é engraçado, né? Porque é 90% percepção. Tem um evento que para mim foi bastante interessante. Eu estava na apresentação da escola da minha filha faz uns 4 anos. Apresentação dos professores, tal, e aí o professor de geografia dizendo, a gente dá muita leitura para o pessoal, e aqui são as coisas que normalmente nós damos para eles lerem. Aí eu olhei ali, Brasil 247, tinham outros, né, coisa assim e tal, e estava lá, Estadão e Folha, né, e Folha de São Paulo. Aí eu perguntei, mas escuta, será que poderia ter uma visão um pouco mais plural? Porque a gente sabe, né, Brasil 247 é um veículo mais de esquerda, né, mais ligado, enfim, ao PT. Aí falou, não, e está balanceado, porque a Folha e o Estadão são mais de direita, né? Então, é tudo uma questão do seu posicionamento. Se você perguntar para o pessoal, para o petista, ele vai falar que a Folha e o Estadão são de direita. A visão de mundo um pouco influencia a nossa interpretação das notícias, né? Então, bom, tendo dito isso, eu acho, assim, se olhar, espremer, eu também acho, a maioria de esquerda. Inclusive, é interessante, quando o Lula fala de controle da mídia, né, o controle dos meios de comunicação, a base do jornalismo mas vibra... controle social, tá? Controle social, isso, social é importante.
a base do jornalismo, o pessoal ali vibra com isso, porque é contra os patrões, né? E os patrões são de direita, né? O status quo, tal, e aí, pô, tem que controlar isso mesmo. Eles não colocam a questão de liberdade de imprensa, nada disso, né? Então, de fato, do meu ponto de vista, tem uma predominância. Agora, é interessante que essa avaliação ela vai mudar de acordo com a visão de mundo das pessoas, né? É interessante isso. Inclusive, o Brasil 247, você disse que é ligado ao PT, é um absurdo, né? É uma mera coincidência que se você somar 2, 4 e 7 vai dar 13, né? Isso aí não... É só uma coincidência. Não, para mim, novidade zero. Acho que a imprensa é predominantemente de esquerda mesmo. Talvez os donos dos veículos de comunicação talvez tenham tido melhor tempo nos governos petistas, né, do que em outros momentos, entendeu? Espera só um segundinho que eu estou recebendo aqui um lanchinho. Obrigado, querida. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Estou recebendo aqui um lanchinho para minha mãe, mas que ela está dormindo agora. Agora está com sono pesado. Mas voltando ao tema aqui, os donos dos veículos de imprensa, eu acho que tiveram melhores tempos em outros governos. Talvez isso também explique um pouco uma certa falta de simpatia pelo Jair Bolsonaro. Mas eu acho que, para encerrar aqui o negócio do Thiago Leifert, a não ser que alguém queira comentar mais alguma coisa, que o nosso amigo Gui, né, o Guilherme Moraes, lá no Papo de Boteco, fez um artigo muito interessante, né, traçando um paralelo das falas do Thiago Leifert com o com o filme do Tom Cruise, né, que, de certa maneira, eles afrontam um pouco o politicamente correto. Acho que o Vitor ia falar alguma coisa. Não, é que isso tem a ver com o jornalismo tá embaixo das ciências humanas. As faculdades de ciências humanas são totalmente tomadas pela esquerda. Isso não se dá na área de exatas, por exemplo, mas na área de humanas é fato inquestionável. Então você tem um bombardeio desde a base. Não dá para esperar que o cara, depois de 5, 6 anos sendo bombardeado, ele vai ser da resistência, né? É difícil. Então, isso faz muito tempo, né? Não é o que ocorre em todas as áreas do conhecimento, né? Então, tipo, eu diria que exatas ou biológicas, você tem menos essa interferência. Mas eles não são jornalistas. Mais ou menos, né, Vitor? O canudinho da engenharia lá do Todas Bem-vindas. Cara, é uma modinha, assim. Se fizer uma pesquisa lá dentro do... Isso aí pode ter sido uma ideia de jirico de algum aluno, enfim. Não acho que... Não acho que tenha... Tem um amigo que é diretor de graduação numa universidade super renomada aí, isso me confirma a tese. Não existe essa predominância. Mas em humanas, eu vou dizer que é 90%, 100%. Aí acabou, né? Ô, Vitor, então você acha que, por exemplo, se eu, a essa altura da vida, quiser fazer uma graduação em História na USP, talvez não seja um ambiente adequado para mim? É absolutamente adequado. Você acha que sim? Vou explicar por quê. Por quê, companheiro? Por quê? Por quê? Porque você tá barbudinho. Olha... Não, porque você vai debater e você vai com a sua simplicidade, delicadeza e enfim, ser bem recebido. Vai debater. Não, você tem os outliers, né? Tem uns outliers aí. O Pondé é um outlier. Mas são raros. Bom, gente, chegamos aqui na reta final. Eu não poderia deixar... Agora, com a presença da Tati, que, vamos dizer assim, não é assim uma profunda amante de esporte bretão, né? Nós vamos condensar aqui os nossos comentários futebolísticos com as nossas considerações finais. Como eu sou um cavalheiro e a Tati disse que tinha uma questão de horário, eu vou começar as considerações finais por ela, porque assim ela já faz as considerações finais dela e se ela quiser a gente libera e eu nem vou descontar em folha. E aí, Tati, suas considerações finais, sua bola dentro, sua bola fora, dica, fala aí o que você quiser. Muito grata por não descontar a minha falta e o meu... Hoje. Não, a falta eu vou descontar, a não ser que apresente... Não, a falta vai ser descontada, a não ser que apresente atestado. Tá certo, providencial.
Eu vou deixar aqui uma dica que tem muito a ver com o que a gente falou, que é esse livro que eu terminei de ler, que chama O que o Governo Fez com o Nosso Dinheiro. Ele foi publicado pelo... Não dá para ver nada, né? Não, tem que tirar o Isso. blur da... Isso, agora sim. Aí deu. Deu para ver mais ou menos. Ele foi publicado pelo Instituto Mises, do Rothbard, e ele mostra o dinheiro como sendo uma mercadoria, como qualquer outra, e ele defende a tese de que não deveriam haver bancos centrais. Banco central é uma praga na vida ele é um libertário, né? Bancos centrais são uma praga que estragam a economia. Então, a economia deveria flutuar sem isso e os governos não deveriam ter o monopólio do dinheiro, da moeda, da impressão, de nada disso. Deveria ser mais uma commodity que flutuaria entre os países, e ele explica muito bem por quê e abriu toda uma outra visão para mim. Então, é muito legal. Fica essa dica. E eu vou falar também do Bola Fora, de um episódio... A ONU, não tem muito a ver com a política brasileira, tem a ver com internacional. A ONU nomeou para presidente do Conselho, para a presidência do Conselho de Desarmamento, um país que se chama Coreia do Norte, aquele que vive testando seus mísseis nucleares ali, ameaça o Japão, deixa todo mundo de cabelo em pé, aquele Kim Jong-un. E eu acho que é mais um exemplo. Já teve, assim, também países que violam completamente os direitos humanos, sendo representado para nomear o Conselho de Direitos Humanos. Então, assim, eu acho que a ONU é uma instituição que, infelizmente, tem caído em descrédito cada vez mais. A gente não consegue nem entender muito bem para que serve. Mas é isso, viu, rapazes? Tati, obrigado pela sua presença, está liberada. Obrigado a você. Muito legal ter você aqui com a gente e que seja sempre frequente. Você é membro fixo já e vai arrumando aí tua agenda para a gente estar sempre se reunindo aqui, tá bom? Fica com Deus. Legal, gente. Obrigada. Eu vou pedir desculpa, tá? Eu saí um pouquinho mais cedo. Combinado. E aí, Clê? Tá bom? Clê, a Tati está saindo. O Vitor também caiu. Parece que caiu aí a conexão dele. E aí, você, qual que é a sua bola dentro, sua bola fora? Eu senti um sorrisinho maroto, já que a Tati não está aqui, a gente pode ficar mais à vontade em comentar. Eu não sei, eu senti um sorrisinho maroto nessa ideia de não ter bancos centrais. Talvez valha a pena a gente comentar semana que vem. Mas e aí, qual que são as suas dicas? Deixa para a semana que vem isso, tá? Vamos lá. Minha bola fora vai para o Viva SUS, tá? Porque pela segunda vez eu fui para uma fila do SUS para tomar vacina, cheguei lá, fiquei esperando mais de 1 hora para tomar a porcaria da vacina e ninguém informou que estava acabando. Aí, de repente, do nada, com uma fila enorme, a mulher sai de lá e fala, acabou. Ou seja, o tempo da gente é um tempo que não tem custo, né? Aí eu fui conversar com a coordenadora lá do curso, uma tal de doutora Patrícia, que me falou o seguinte, mas você gostaria de saber antes se acabou? Por quê? Eu preciso ter que explicar isso para uma mulher dessa? Não dá, né, gente? É surreal, né? E isso porque a gente não pode ter vacina privada, toda aquela discussão que a gente já teve lá atrás, que eu nem vou voltar mais, né? Aliás, a vacina privada, a essa altura do campeonato, já poderia ser uma alternativa, né? Pois é, né? Pois é, mas enfim, minha bola fora vai para o SUS, eu acho que a gente pode um dia discutir o SUS com todos os erros que tem, que todo mundo está falando viva SUS, mas ninguém vê o que o SUS é de fato. Vamos lá, bola dentro. Eu acho que eu vou dar essa bola dentro para o Leifert, porque ele se expôs, ele colocou a cara a tapa, ele falou algo que é a opinião dele, e tem todo o direito de ter a opinião dele. E coincidentemente, a opinião dele é a mesma da minha. Eu não voto em Bolsonaro e não voto em Lula. Então, se isso é um problema para quem me lê ou me assiste ou coisa que o valha, azar, porque eu tenho meus argumentos. E eu respeito quem vai votar no Lula e quem vai votar no do Bolsonaro. Mas eu estou junto com ele. Eu vou continuar te amando, mas depois a gente conversa. Tá bom, a gente conversa. Esperança é a última que morre, né? Você vai me excluir, né? Jamais, você é meu brother. Você vai me... Como é vai ser que mais? Futebol nem vou falar, né? Deixa para lá. Deixa que eu falo. Eu falo de futebol. Tá bom. Como não vai falar ser líder do campeonato, Clê?
Não, sem comentários, não falo de futebol, me recuso. Eu mudei de esporte, agora vou jogar bocha. Em Cuiabá, diga-se de passagem, tá? Antes Putz. que alguém faça piada. Mas é isso, gente, não tem nenhuma dica, não. E aí, Xará? Bom, minha bola fora vai para o Bolsonaro barra Arthur Lira, essa ideia de, enfim, todo o pacote, né, do ICMS, esse embrolho em torno dos combustíveis, enfim, já comentamos sobre isso. A minha bola dentro vai para o pessoal que teve a ideia de colocar o FGTS, deixar colocar o FGTS na Eletrobras. Porque, de fato, hoje foi o último dia, né, de reserva, você arrumou milhares de sócios para a privatização, né? Então, voltar atrás de alguma maneira ou impedir que aconteça fica mais difícil, né? Então foi uma jogada de mestre. De fato, eu pensei hoje, falei, pô, realmente foi uma excelente ideia chamar milhares de sócios para o negócio, porque, né, você tem menos grau de liberdade aí para voltar atrás. E provavelmente semana que vem a gente vai estar dando bola dentro para a privatização em si, né? Que Vamos torcer. Vai acontecer. Dicas? E minha dica vai para esse seriado aqui. Deixa eu ver onde está você, meu caro. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Tô sentindo o Vitor, ô Xará, como se fosse um touro num rodeio, louco para sair pro picadeiro e tá feliz com o Vascão. Qual que é a série? Essa aqui do Google Earth. Sim, é uma temporada, são 5, 6 episódios, é curto. Mas é muito boa, muito bem montada. É uma história de dois alemães que bolam um sistema que é o próprio Google Earth, e a Google rouba a patente e lança o Google Earth depois, vários anos depois, né? Então eles processam a Google, tal. É bem interessante, bem montado, um negócio bem feito. Nossa, ele até agora, ó, já vai abrir até um sorriso agora. Já terminou, Guto? Já terminei. Por Pode favor, ir. Vitor, é você. Vai. Vai. Aqui só eu posso falar, né, de futebol. Só você. O único invicto do Brasil. Mano, é bom te ter de volta. Assinou a Premiere já? Já assinou? Então, assim, Também não adianta nada. Não é uma fé firme ainda. É neófita ainda. Mas espera aí, você não assinou porque você ainda tem um pé atrás ou porque você acha que assinar é zica? Porque o futebol tem essas coisas científicas, né? Acho que tem as duas coisas. Eu acho que é zica. E assim, ontem, por exemplo, quando eu acompanho, né? Quando eu estava 2-0, eu liguei lá para saber quanto estava o jogo, gol do Náutico. Aí Falou zica? Falei, cara, parei. Passou mais uma meia hora, eu vi, gol do Vasco 3-1. Eu liguei de novo, pênalti pro Náutico. Então tem uma... É científico, né? Entendeu? Então eu estou me mantendo afastando, lotando o Maracanã já no domingo, né? Quando nós vamos pegar o Cruzeiro. Maracanã lotado na Champions League, só o Vasco, né? Então, que time lotaria fatalmente 200 mil pessoas no Maracanã? Porque a torcida é muito maior que o time, né? Mas assim, nos aguardem, porque esse é o último ano de Champions League, ano que vem, com o fundo aí que está entrando em julho. A locomotiva da colina vai passar por cima. Trem bala vai. E aí, tem alguma bola dentro, alguma bola fora? Alguma dica? Bola fora pro MTST, né? Que hoje invadiu não, né? Foi fazer baderna lá no Shopping Guatemi e bradando contra a fome, né? E indignados com o que eles chamaram de ostentação.
como se lojas de luxo tivessem alguma coisa a ver com fome. Eu até escrevi sobre isso agora há pouco. Podia ir na casa do Lula, lá na Otto de Pinheiros. É interessante que assim, relógios de R$100.000, festas regadas a vinhos caríssimos, viagens de jatinhos particulares, jantares com ingresso de R$20.000, tudo isso não é ostentação, né? Mas, ok, a gente entende. Esse tipo de evento é a cara do PT. Então, aqui é a minha bola fora. A bola dentro eu vou dar para uma série que está saindo agora, lá no Goodflix. A série dos 8 episódios da economia na era do PT, que o Marcelo vai nos brindar a cada 3 dias. Já saiu o primeiro episódio. No Butcherman Channel. Isso. A bola dentro. Deveria ser guardada, deveria ser recortada, guardada, e os veículos deviam publicá-la. Assim, meio que é uma honra que esteja no Papo do Boteco, porque duvido que haja algum tipo de publicação similar nesses próximos 6 meses, assim, né? Nesses tempos de memória curta, de desejos de que a realidade não seja realidade, né? Bola dentro. Por hora, sem dicas. Já é uma dica, né? Bom, eu vou começar. A minha bola fora, obviamente, não poderia ser diferente, é para o programa do PT, né? Uma peça, assim, um show de horrores, né? Então, fica aí a minha bola fora, falar em controle de câmbio, em controle de preços, em fim da reforma trabalhista, fim do teto dos gastos, é um show de horrores. Também ninguém pode reclamar, né? Eles estão mostrando como nunca, né? Aqui vieram, depois não adianta reclamar, mesmo aqueles que não exercerem seu direito a voto, né? E agora a minha bola dentro vai surpreender o Vitor, porque enquanto o Vitor deu uma bola fora para o MTST por ter invadido o Shopping Guatemi, eu vou dar uma bola dentro para os companheiros do MTST. Eu espero que daqui até a eleição eles façam muito mais e muito pior, que eles promovam mais invasões, mais depredações. A gente precisa disso. Contamos com vocês, então uma bola dentro para o MTST. Quanto mais destruição, quanto mais baderna, melhor, a gente agradece. E a minha bola dentro aqui vai num misto de dica, né? Eu vou compartilhar aqui a dica do Vitor, indicando aqui a série de artigos do Papo de Boteco do meu amigo Marcelo Guterman, que está inaugurando o Butcherman Channel, né? Então, assim, seguramente um material imperdível. O Marcelo escreve muito bem, muito didático, recupera muito bem a sequência dos fatos. Ler o Marcelo é muito agradável, mas eu vou dividir essa dica também com o artigo do nosso amigo Guilherme, né? Fazendo um paralelo entre o Thiago Leifert e o Tom Cruise, e também vou dar como bola dentro uma outra dica, o artigo do Emanuel, lá do Papo de Boteco também, falando sobre a Ucrânia, né? Às vezes você pega grandes jornais que não vão de uma maneira tão ampla como ele foi, falando sobre o conflito da Ucrânia, o que eu acho muito legal. Aliás, fica aqui também, então, aproveitando, né, já que eu estou dando como dica e bola dentro 3 artigos que estão no Papo do Boteco, não poderia deixar de, então dar a bola dentro para o pai da criança, né? O Victor, que teve essa ideia brilhante. Eu vou falar a verdade, assim, eu hoje, eu me sinto muito mais informado em profundidade sobre determinados temas que são abordados no Papo de Boteco. Por exemplo, o Paulo escrevendo, né? Paulo escreve muito bem e sempre que escreve com profundidade, né? Só para pegar um exemplo, eu no meu último desabafo, porque eu não escrevo, eu desabafo, né? Eu até falei, para cada dia eu me sinto mais inibido de dividir aquele espaço, que a gente tão boa com tanto conteúdo. Então, Papo de Boteco é uma dica, esses 3 em particular. E eu queria terminar o nosso bate-papo aqui, agradecendo toda a equipe do Hospital Paulistano, que nessa semana tem cuidado aqui, tá cheio de anjos aqui. Eu não sei como é que eles conseguem guardar essas asas aqui nos aventais que eles usam. Estão cuidando muito bem da Dona Isomar, que se Deus quiser
provavelmente na sexta-feira passa por uma cirurgia, vai tirar de letra, e aí a gente vai poder sair aqui do cativeiro. Para mim não está moleza, apesar de que a companhia dela é muito agradável, agora para ela então menos ainda, porque ela gosta de andar, gosta de cuidar das coisas dela, da cachorrinha dela, está aqui em cativeiro, pé da vida, mas ainda bem que vai dar tudo certo nessa cirurgia aí, que foi até precipitada, graças a Deus. Então é sempre um prazer falar com vocês, muito legal mesmo, semana que vem estamos de volta e eu espero que uma conexão um pouquinho melhor, mas ufa, chegamos lá. Um abraço para todos aí, uma boa noite. Noite. Boa noite. Falou. Valeu!